Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Hoje nós vamos cuidar do juízo sintético e do juízo analítico. Para você que está chegando agora, pegue seu café para aquecer a inteligência e vamos então nos basear em Kant para falar sobre esses dois aspectos e de sua utilidade no direito. Gente, juízo é nexo. Juízo, então, é aquele aspecto que envolve um esquema estrutural e conteúdos. Nexo, então, da estrutura cognitiva com os elementos da realidade são designados pelo nome juízo. Ele pode ser agregador de conhecimentos novos ou pode ser indicativo de sua autopercepção. Aquilo que traz um conhecimento verdadeiro é o juízo sintético. Juízo sintético seria, então, uma simbiose, uma fusão, uma espécie de contato com a realidade e de modificação da pessoa que está tendo contato com essa realidade a partir do estímulo de suas estruturas. Então, eu tenho um esquema estrutural na minha área cognitiva, no meu pensamento, que consegue ir catalisando aspectos da realidade. A simbiose me proporciona conhecimento verdadeiro. Aquele conhecimento que decorre da empiria, da observação, é um conhecimento que geralmente recebe um valor maior nas pesquisas acadêmicas. Isso porque, com dados empíricos, nós podemos relacioná-los, encontrar pontos comuns e formar uma comprovação de uma teoria que está na base cognitiva. Por outro lado, o juízo analítico eu posso descrever assim de uma maneira bem simples como decomposição. Por exemplo, para você entender uma grandeza, um número ou qualquer outro aspecto da realidade, você pode decompor em partes conforme classes pré-estabelecidas. Essa decomposição significa uma análise, uma descrição analítica. Você não vai trazer algo novo, você vai descobrir aquele aspecto do conhecimento a partir de um autoexame em relação ao que você está pesquisando. Então temos duas formas bem diferentes, um conhecimento analítico e um conhecimento sintético. O analítico é como se a pessoa se volvesse para a sua própria cognição. Seria o conhecimento humano mais genuíno, porque é no próprio raciocínio, tal como Descartes, que você vai descobrir aspectos da realidade, os decompondo. Por outro lado, o juízo sintético depende de relação com a empiria, com a experiência, com a novidade. A cada contato novo, você não adquire conhecimento, mas você, enquanto ser humano, se modifica. O juízo sintético, então, é sempre a posteriori. Isto é, o que é que significa juízo sintético a posteriori? É aquele juízo que nós conhecemos depois da experiência. É aquele nexo que nós fazemos a partir das nossas condições de possibilidade de conhecimento, a partir dessa síntese com a experiência, com a empiria, com o que acontece no dia a dia, com a nossa observação. Por outro lado, o juízo analítico é sempre a priori, isto é anterior à experiência, ou independentemente desta. Tudo bem, geralmente nós precisamos de um pouco de experiência para compor o conhecimento, mas em estado puro nós podemos dizer que juízo sintético depende da experiência e por isso que é a posteriori, enquanto o juízo analítico é sempre a priori, porque não depende da experiência, não depende então de comprovações com base na observação, mas depende da análise dos elementos que constituem as suas partes. Mas vem cá, Kant fala no juízo sintético a priori. E o que é que isso significa? É o reconhecimento de que o ser humano tem conhecimentos prévios que o precedem, conhecimentos que parecem que já vêm conosco. O juízo sintético a priori é autêntico conhecimento, mas depende de condicionantes de espaço e tempo e de um elemento genético, algo que vem antes de nós. Juízo sintético, então, geralmente
é a posteriori, mas existem aqueles juízos sintéticos a priori. Então, por exemplo, noção de espaço. Uma criança geralmente tem essa noção de espaço. Se você coloca um objeto diante dela, ela não faz uma curva para alcançar o objeto. Ela vai lá e segura aquilo que está na sua frente. Então, uma criança também, assim que nasce, um bebê, sabe fazer a sucção para tomar leite. E outras formas que nós não conseguimos explicar, que já intuímos para se chegar a um determinado objetivo. Então, temos alguns conhecimentos enquanto juízo sintético a priori, que independe da experiência. Por outro lado, temos juízos sintéticos a posteriori, que depende de um conhecimento para que se agregue interesse. Daí uma outra relação entre conhecimento e interesse. Quanto mais conhecimentos nós temos, mais interesse nós dirigimos àquele conhecimento. E vice-versa. Quanto mais interesse se tem, mais conhecimento se ganha. Para se iniciar, então, com um pouco de conhecimento, o ser humano precisa de juízos sintéticos a priori, porque aí vai ter como elementos para o conhecimento aquilo que nós podemos designar como conhecimentos objetais ou objetos intencionais, que direcionam a nossa atenção a alguns aspectos. No processo, por exemplo, processo criminal, a gente sempre tenta fazer uma relação da filosofia com o processo criminal para que a filosofia seja fértil, né? Não basta apenas que a gente conheça o que os filósofos disseram, que a gente conte a história da filosofia. É interessante também que a gente demonstre a fecundidade das ideias filosóficas. E aqui nós podemos relacionar o juízo sintético a posteriori com a produção da prova no processo criminal. De fato, o juiz tem estruturas prévias, por exemplo, aquela estrutura probatória que está disposta no Código de Processo Penal. E essa estrutura tem que ser observada para que seja feita a simbiose, para que ele agregue conhecimento para documentar o que percebeu, o que compreendeu na sentença. Não é à toa que o nosso processo condenatório penal é chamado processo de conhecimento. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Gostou do vídeo? Dá o like, compartilha. Não se esquece de se inscrever e apertar aí no sininho para receber as atualizações. Até a próxima e sempre com o café aí na mão, viu, gente? Tchau, tchau.